Muito bem, amigos do canal da Liga São Paulo no YouTube, mais uma edição do programa Independente, agora recebendo Bruno Guidorizi, técnico de basquete, hoje radicado no feminino, mas que já trabalhou com o masculino também, base, muito experiente, já comandou time na Liga São Paulo. Olá Bruno, muito prazer tê-lo aqui conosco. Olá Fred, o prazer é meu, fico bem confortável de estar aqui falando com você, experiência sempre bacana. Legal, Bruno, você trabalhou algum tempo no basquetebol Santo André feminino, Paulista, Liga, ganhou título e agora saiu. Queria que você fizesse uma análise de como foi sua passagem pelo basquete andreense e o que pensar agora para o futuro. Foi uma passagem, assim, eu diria, muito boa para minha carreira. A Laís e a Arilza abriram uma porta muito grande para mim, porque até então eu não tinha dirigido no adulto, no profissional. A gente fez um trabalho bom na base, eu passei a ajudar a Arilza no adulto e logo depois elas deixaram eu assumir o time, né? Eu acho que foi um grande passo, assim, eu agradeço enormemente, foi uma honra trabalhar em Santo André, foi muito bom para mim, para minha carreira. Eu acho que eu consegui retribuir a confiança que me foi dada, realmente com títulos, com boas colocações na liga, com jogadoras tendo valorização dentro da equipe, melhorando individualmente, né? Então acho que foi muito proveitoso, foi muito legal, só tenho a agradecer por todo o tempo que eu tive lá. E agora o que pensar para o futuro, como é que está sendo, sei que foi recente e tal, mas como é que está o caminho para você seguir trabalhando? Agora realmente foi tudo muito recente, eu saí, mas sem ter nenhuma proposta ainda em vista, e então agora eu tô cuidando da parte da família, do meu lado pai, né? Tô com um filhinho novo, tá com 8 meses, né? Então aproveito para cuidar dele, passar bastante tempo com ele, que essa fase passa rápido, e ao mesmo tempo continuar estudando, né? Eu acho que tem bastante coisa para estudar, tem as equipes se preparando para o Mundial agora, hoje a internet ajuda bastante a gente a ter acesso à preparação das equipes, como estão jogando, tem bastante clínica dentro do YouTube mesmo, né? Então assim, tem alguns cursos online à distância que estão acontecendo agora, então eu tô buscando, nesse tempo que eu tô sem dirigir a equipe, me capacitar mais ainda para quando eu tiver uma nova oportunidade, ela aparecer, eu estar pronto novamente, né? E Bruno, que análise você faz atualmente do basquete feminino, primeiro em termos de competições nacionais, depois a seleção que acabou de ganhar o título do Pan-Americano com uma mudança meio que brusca na sua comissão? Que análise você faz primeiro dos campeonatos que acontecem aqui, mais especificamente para você, Paulista e Liga de Basquete Feminino, e depois essa alteração que ocorreu na seleção? Olha, eu vejo com bons olhos o que está acontecendo nos campeonatos femininos, porque a liga tem crescido, a mídia em cima da liga tem crescido, o campeonato está com um número maior de equipes e com jogos cada vez mais equilibrados, muito parelhos, equipes se estruturando, então acho que tá num crescimento. E eu vejo que a liga ainda não alcançou todo o potencial que ela tem, ela ainda tem para onde crescer. Já melhorou muito nessa gestão do Molina e eu acho que tem muito mais a crescer, né? Foi bom a repatriação das atletas, trouxe bastante jogadora nossa, brasileira, que estavam fora, não estava no cenário nacional, elas voltaram para o cenário nacional, isso deu um crescimento grande na liga, estrangeiras boas vindo jogar, então eu acho que está num crescimento e a liga está sempre pensando lá na frente, então está sempre crescendo, então está sempre buscando inovar dia a dia. E o Paulista vem na mesma onda, né? As equipes estão se estruturando para a Liga e se mantêm para o Paulista, né? Porque a Liga tem acontecido no começo do ano e o Paulista agora no segundo semestre. É importante essa sequência, né? Não, com certeza, principalmente para as jogadoras, que muitas vezes elas terminam de jogar a Liga, ficam sem emprego, ficam sem ritmo, então assim, é bom ter essa continuidade. O basquete feminino está acontecendo o ano todo, de forma quase que ininterrupta, né? Então isso é muito bom pro basquete nacional, está sempre em evidência, né? E agora com relação à seleção que você falou, eu acho que a Confederação acertou muito bem na chegada do Neto, porque é um técnico muito experiente, com muita passagem internacional,
E ele trouxe um pouco não, acho que trouxe essa filosofia moderna de jogo, um jogo muito intenso. Acho que essa foi a principal diferença agora na chegada dele no PAN, porque ele teve pouco tempo de preparação, mas ele conseguiu colocar um modo de jogar muito intenso. Lógico que ajustes vão ser feitos com os treinamentos, né? Melhorar sempre dá, mas como ele mesmo disse, né? Ele está plantando uma sementinha para colher lá na frente. Então eu acho que essa sementinha realmente foi plantada e agora ele vai terminar de regar ela. Eu acho que a seleção tem muito a crescer na mão dele e agora começam as competições mais importantes, né? Copa América, Pré-Olímpico das Américas, Pré-Olímpico Mundial e Olimpíada, né? Então a gente tem um ciclo aí de um ano com várias competições, alvos importantes que a gente precisa lutar a cada dia para conseguir classificar, para chegar no mundo, né? Se tudo der certo na Olimpíada, apesar que ele mesmo disse que não é só para esse ciclo, porque se fosse só isso ele não viria. Eu vejo isso com bons olhos, né? Porque é muito difícil porque você só trabalhar a curto prazo. Então, trabalhando a longo prazo, eu acho que dá uma certa tranquilidade dele trabalhar isso. Eu acho que a comissão, principalmente a chegada do Diego também, que é um homem de confiança dele, ele está bem com uma comissão muito boa que trabalha no feminino, o Virgil, o Camargo, o Cristiano, mesmo o Otávio lá nos Estados Unidos assessorando bastante. Então é um grupo muito bom. E Bruno, como que você virou técnico, você jogou, como é que foi a sua história com o basquete? Eu sempre adorei, foi engraçado porque eu comecei lá como criança, né? Como toda criança brasileira, você sempre queria ser um jogador de futebol, né? E aí eu tava lá jogando futebol. Só um parênteses, 80% das pessoas que a gente entrevistou que são ligadas ao basquete falaram que começaram no futebol e eram meia boca. Então, mas eu era criança ainda e... Não, o Brasil pode futebol. Exatamente, não tinha como. Só que lá no Baetinha de São Bernardo do Jogo, eu morava lá do lado, meus irmãos, meus primos, meus pais, tudo faziam atividades lá, que eram de terça e quinta, e só o futebol que era de quarta e sexta. Aí minha mãe falou assim, não, tipo, de terça e quinta também. Aí me colocou no basquete. Falei, pô, sacanagem, mas eu não conheço, não gosto. Ela falou, vamos fazer o seguinte, fica uma semana, se você não gostar a gente muda. E aí deu nisso, até agora ela não me mudou. Você gostou, eu gostei, né? Criei amigos, então o feminino sempre teve lá no Baetinha. E eu cresci praticando e assistindo. E desde que eu fui pro colégio, falei, vou me formar no colégio, vou fazer educação física, que eu quero seguir nessa área, né? Como nunca fui bom jogador... Você chegou a jogar ou não? Eu sempre cheguei a jogar não federado, vamos assim dizer, amador, com uns amigos lá. Porque eu era ruim mesmo, né? Então, pra falar a verdade, na antiga Vox eu cheguei até a treinar com a Thelma estava em São Bernardo ainda, ela chegou a me colocar na equipe e tal, mas eu era ruim porque eu era preguiçoso também, então era longe para eu ir treinar, preferia ficar ali do lado com meus amigos, enfim. Acabei partindo para esse lado, né? Acompanhando o Luiz, o Watanabe e a Sônia, que me deram grande força no início, lá em São Bernardo. Aí comecei a acompanhar eles, fui para a faculdade, fiz educação física e falei, eu vou seguir nessa área porque eu gosto. Assistia bastante treino, né? Era preguiçoso para correr, mas para assistir treino eu não gostava, né? Então acho que sempre teve um pouquinho disso em mim. O Bruno, você trabalhou masculino e feminino e uma coisa importante que tem na sua carreira que eu conheço, que você formou alguns jogadores importantes, né? Você lançou alguns jogadores importantes. Eu diria que todo técnico faz parte de um pedaço da formação, né? Isso, eu nunca posso ter exclusividade sobre a formação de um atleta ou outro, mas um que está... Hoje, a Alana, que fez parte da minha equipe na Liga Nacional agora, eu comecei a trabalhar com ela quando ela tinha 10, 11 anos, que ela estava lá nas escolinhas de São Bernardo, né? Então depois ela foi para Osasco, foi para os Estados Unidos e agora voltou para Santo André. Então foi uma honra assim, trabalhar com ela e ver que ela já foi convocada não ficou na última seleção, né? Mas já foi chamada para o técnico observar, pode ser que seja chamada novamente, enfim.
No masculino eu cheguei a trabalhar com o Jorginho, por exemplo, que está hoje aí. O Jorginho de Paula. Jorge de Paula, isso. Chegou à NBA, hoje está jogando no São Paulo Futebol Clube. Então, assim, alguns deles, né? Tem outras jogadoras que estão lá. Hoje tem uma menina que eu também, perfil da Lana, né? Que eu comecei com ela desde as escolinhas em São Bernardo, que é a Vitória. Hoje ela é sub-17, está subindo ainda. Mas são algumas jogadoras. O Vitor, eu trabalho com ele. Está em treinos individualizados, que está hoje no Paulistano, no Juvenil do Paulistano, já está pegando camisa no adulto, pode ser que desponte aí, desenvolva. Não, aliás, Bruno, vamos falar, você saiu do Santo André, está sem time, mas você trabalha com personal, né? Como é que a pessoa que quer te contatar para fazer um trabalho específico, como é que ela faz? Qual que é os seus contatos, como é que é? Um canal muito fácil é via Instagram ou Facebook, né? Entra lá no Bruno Guidoriz e é fácil de me contatar, eu sempre acesso as mídias sociais, né? E aí a gente troca contato, telefone e a gente pode conversar, né? Porque esse é um trabalho importante, muitas vezes no dia a dia do clube você não tem o tempo para trabalhar individualizado e muitas vezes o técnico trabalha o grupo, né? A parte tática. E não só a melhor individual do jogador. Então, por exemplo, antes do Jorginho ir para a NBA, ele veio e fez, vou estar um tempo parado. Ele veio e fez um trabalho de tecnificação comigo, né, para melhorar alguns pontos que são deficientes. Né? Somente nessa temporada de férias, muitas vezes o jogador está parado, ele consegue fazer isso comigo. No clube, algumas jogadoras que tinham condições, por exemplo, a Lana, mesmo a gente fazia um trabalho individualizado, com ela de desenvolvimento técnico, né? Então, acho sempre importante. Isso é uma coisa que ainda não entrou na rotina do brasileiro muito, mas nos Estados Unidos, nos grandes centros é isso. O que eles fazem nas férias? Eles vão treinar sozinhos, porque chega durante a competição, que lá fora, nos Estados Unidos principalmente, tem as academias, né? Sim. Que eles juntam um grupo e tem vai jogador de universitário, vai de NBA, vai jogador de fora. Aí formam lá e trabalham esse lado específico, já existe academia. Aqui no Brasil, hoje, alguns profissionais já estão iniciando esse trabalho de personal, como você falou, que é extremamente importante. E o atleta que tem uma visão do que precisa melhorar e vai atrás, sim, esse cara está no caminho certo. Com certeza, porque algumas jogadoras, por exemplo, que estão jogando na Liga Nacional, às vezes não acertam o clube paulista. E muitas vezes elas ficam paradas, aí chega até retomar, precisam treinar, melhorar. Senão engorda, né? Não, acontece, também perde condição física, não tem como. E muitas vezes o campeonato tem tantas partidas em sequência que às vezes você joga, descansa, você não tem tempo de melhorar. Verdade. Né? Então o período entre temporadas é muito bom para melhora. O jogador americano já percebeu isso. Né? Por isso que eles estão onde está. Porque chega numa temporada, por exemplo, de NBA, mesmo numa WNBA, eles não conseguem treinar. Não dá tempo de treinar, são 3, 4 jogos por semana e você viaja muito. Né? Então, mas mesmo se você pegar num contexto nacional, agora de paulista, que você tem 2 jogos por semana, você está jogando o tempo inteiro, viajando. Né? Não dá tempo mesmo. É difícil, então quem consegue... Como você falou, o tempo que tem, o técnico treina ao lado de equipe, porque ele precisa ganhar os jogos. Exatamente. Não dá tempo de pegar uma jogadora em específico. Exatamente. Isso deveria ser feito muito mais na base. Muitas vezes na base os técnicos também querem só pensar muito em ganhar, né? E eu acho que muitas vezes se você trabalha a evolução técnica individual do atleta, lógico, depois vai somar ao grupo e você vai colher resultados e frutos disso. Então, a cultura lá no Estudiantes é muito voltada para o basquete. Pra você ter uma ideia, a equipe ACB treinava lá, disputava a Liga ACB, mas enquanto eles não treinavam, treinava toda a base. E aí chegava a parte das crianças de 7, 8 anos começavam a treinar na quadra da CB. Só que descia uma lona, dividia a quadra em 2, e aí descia mais tabela dos 2 lados e dividia essas 2 quadras em mais 2. Ou seja, tinham 4 quadras e todo mundo praticando ao mesmo tempo. E a parte estrutural ajuda demais. Né? E isso era um dos complexos, porque eles tinham mais 2 complexos dentro do mesmo lugar, que descia a lona, tinha mais quadra para treinar. Então são aficionados treinando o tempo inteiro. Dali... Nem todos vão virar jogadores, claro, porque de alto nível. Mas da quantidade você tira a qualidade. Você tira a qualidade e todos que não viraram jogadores viraram fãs e aficionados e consomem basquete. Vão consumir alguma coisa Exatamente. do clube, né? Vão comprar camisa do time novo, vão no ginásio, vão pagar ingresso. Então, essa cultura a gente tem que ter. A gente tem que fomentar cada vez mais e criar
O fã do o basquete, fã do basquete, realmente, né? eu trabalhei no universitário também, muitas vezes eles descobrem o basquete universitário. O feminino, então, as meninas começam a jogar no universitário É verdade. e amam isso. E aí você vai para um jogo universitário, tem um ginásio lotado com 3.000 pessoas. O que falta, eu acho, Bruno, a gente agregar, começando pelas federações, depois subindo, agregar tudo, né? Sim. Ligas, universitário, clube, tudo, né? Eu Você acho tem que que seria o criar ideal. o envolvimento. Por que lota um jogo universitário? Porque tem um vínculo. O cara gosta, né, gosta daquela lá da faculdade camisa, da dele, faculdade, tem um vínculo. Se a gente não criar esse vínculo, né, a gente não vai ter. O futebol é mais fácil isso. Todo mundo Não, já nasce com um vínculo. Você futebol tem que nascer, você tem que escolher seu time. E aí você cria essa paixão desde cedo. Que o A futebol gente pro precisa brasileiro criar não tem isso. como, já nasce sabendo. Você fala, eu não jogava bem, não fui, mas você deve ter seu time, você acompanha. Isso, exatamente. 98% do brasileiro faz isso, são muito poucos cara que não gosta de nada. Exato. Então, Até mulher hoje em dia também, que Exato. antigamente você fala, mulher não gosta de futebol, hoje gosta Não, tanto quanto o gosta homem. muito. Gosta de Gosta basquete muito. tanto quanto o homem. Eu acho que é o maior, talvez você concorde comigo, a maior lição do basquete internacional em termos de extra-quadra é como eles transformam o basquete no entretenimento e no show. Com certeza. Eles pensam assim, que o jogo vai ser uma porcaria. Então tem todo um monte de coisa em volta que funciona. Se o jogo for bom, melhor ainda. Quanta gente não vai para os Estados Unidos? Vou assistir um jogo de NBA. Quem vai jogar? Não me importa. Eu vou num jogo de vou no NBA. NBA. Não está importando Não, com e quem você vai vê jogar, às vezes na né? NBA que sim, até o terceiro quarto, lá o intervalo, os buracos no ginásio. Sim. Aí tem toda aquela rede que envolve lá para você brincar com a criança, para comprar coisa, parte de alimentação e tal, que o cara vai lá. Aí você olha pro último quarto e fala, nossa, como que encheu assim? Tá todo mundo no ginásio consumindo vários tipos de coisa diferentes para depois assistir o vamos ver. Eu acho que isso está mudando, aos poucos, ainda de uma forma gradativa e lenta. O NBB já tem feito bastante ações nisso, a LBF tem feito também. Né? É que assim, a gente tem que adequar a nossa estrutura financeira que não é igual dos caras, lógico. Exatamente, ainda a gente tem parte de adequações, mas uma das cobranças, por exemplo, da LBF, que eu estou bem mais próximo, né? Era de ter essa atratividade. Todos os times têm mascote, é obrigado a ter mascote hoje, né? Então ter ações sociais. A LBF manda você para a escola, você precisa ir para a escola, né? E divulgar e fomentar. Então, aos poucos, alguns passos estão sendo tomados, né? A gente tem que, né? Como a gente falou, dentro da nossa realidade. Dentro da nossa realidade. E como eu disse no começo, né? A gente tem ainda potencial para crescer mais. Com certeza. Então, a gente está crescendo, tem potencial para crescer mais e eu acho que nós estamos num caminho que pode alavancar muito mais. E até assisti o segundo jogo da final da LBF, que foi lá no Tênis Clube de Campinas, parabenizar o Molina pela organização. O jogo, a gente não pode prever o que vai acontecer dentro de quadra. Sim, como organizador e como público, mas estava tudo funcionando bem, teve interatividade com a galera que estava assistindo, aquela parte de arremesso, tinha o mascote lá do time da casa. Sim. E assim, nenhum problema de confusão, nada, funcionou muito bem. É isso que a gente espera, né? Com certeza. Então por isso eu parabenizo o Molina e a equipe dele de trabalho. Não, toda a LBF está de parabéns por isso. Porque não foi lógico que na final você tem algo a mais, um brilho a mais até por ser uma final, mas eles buscaram isso durante o campeonato todo. Realmente a liga está de final parabéns. Fica melhor porque os olhos estão todos voltados para esse jogo, né? Às vezes na temporada regular, numa semifinal, o seu público está acompanhando o Santo André, outro está acompanhando o Sampaio, outro o Veracruz Campinas, assim. Então cada um divide. Agora na final, mesmo que você seja seu time, você não quer ver. Com certeza. Para ver uma jogadora, para ver quem vai ganhar, para ver o espetáculo, Sim. né? Teve transmissão ao vivo pela ESPN, então sim, pela LBF Live, eu acho que sim, foi um grande, que a internet, ganho. Eu tenho feito os jogos do Campeonato Paulista, a audiência é boa, é alta, o pessoal cobra lá uma certa qualidade, né? Isso está acontecendo, que é o futuro, né? Sim, as transmissões hoje do esporte mundial é feita por YouTube, Facebook, até Twitter, e a gente tem que acompanhar essa tendência aí de comunicação, né? Com certeza, e a Liga já partiu nesse caminho, a Federação Paulista também, então acho que... CBB no Campeonato Nacional. CBB também, então nós estamos num crescimento, ainda não chegou no nível que tá mais alto, mas nós estamos caminhando. Eu vejo com bons olhos aí o futuro do basquete no país. Bruno, queria te agradecer pela presença aqui, uma honra entrevistá-lo, né? A gente conversa bastante fora do ar aí, teve oportunidade de conversar várias vezes, eu sei a sua forma de pensar, aquilo que você almeja no basquete e o quanto você está estudando para isso, né? Não. Que é o que você falou que é importante, né? A gente não pode se acomodar nunca, porque se acomodou aqui, o outro cara passa por cima de você, né? Então eu queria te dar
para suas considerações finais, deixar mais uma vez aí os seus contatos e que você esteja rapidamente inserido de novo no mercado de trabalho aí do basquete, porque você tem muito a contribuir. Eu espero isso também, Batalha. Obrigado aí pelo espaço aí concedido. Se alguém quiser entrar em contato comigo, pode entrar via Facebook ou Instagram, no Bruno Guidorizi. Eu respondo, eu acompanho também, porque é uma tendência. De novo, agradeço a oportunidade. Vamos esperar realmente que eu esteja inserido no meio novamente e continuar capacitando para isso, né? Porque, como você disse, se a gente parar, a gente nunca fica estagnado, né? Não pode. Não dá a achar que é o suficiente. Se a gente acha que é o suficiente, a gente começa a cair. Então a gente tem que brigar, estar sempre subindo, se capacitando, porque quando aparecer a oportunidade você precisa estar pronto para não deixar ela passar. Isso não só na nossa função, mas em qualquer função, Com qualquer certeza. carreira que você for querer exercer. Seja você como atleta, você não pode deixar, tem que se preparar para uma oportunidade. Claro. Né? Seja qualquer outra carreira que você for buscar aí, se prepara para a oportunidade, porque quando ela aparecer você tem que estar pronto para agarrar ela. Né? E lembrando que você está aberto para conversações no naipe feminino e masculino, já que você já atua nos dois, né? Sim, com certeza. Legal, Bruno. Obrigado pela presença. Valeu, Batalha. Obrigado.